Bendito seja o nome do Senhor. Diga para Ele: Senhor Jesus, nas tuas mãos, diga: eu entrego a minha vida, a minha família e todos os meus caminhos. Diga que nessa noite a tua palavra venha falar ao meu coração, que eu saia daqui hoje abençoado, transformado, liberto pela tua palavra. Diga amém, diga graças a Deus. Glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus, amém. Daqui a pouco a gente vai fazer a oração, a libertação. Senta um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Deus é maravilhoso, diga glória a Deus. As portas já estão aqui, ó. Eu tenho orado na madrugada, pedindo a Deus para consagrar essas portas, porque no dia 30 nós vamos ter a última passagem pelas portas do ano. Diga glória a Deus. E Deus vai abençoar grande a sua vida, amém. Eu tenho orado, apresentado a Deus também essas toalhinhas aqui do Salmo 91, tem dezenas aqui, e eu quero entregar uma toalhinha dessa para você, onde eu vou mergulhar minha mão sobre o bálsamo e vou colocar a palma da minha mão em uma toalhinha dessa, que é a unção que Deus colocou na minha vida. E aonde você usar essa toalhinha, o milagre ele vai acontecer. Vai ser um bombardeio de milagre, de unção esse mês. Diga glória a Deus. Vai ser muito abençoado, amém? Em nome de Jesus, Deus vai abençoar poderosamente o grande domingo dos adoradores. Os adoradores de Deus estarão aqui. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Tem uma lição para nós. Gênesis capítulo de número 1. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Gênesis capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o primeiro livro da Bíblia. Quem achou, diga amém. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: porém, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou seja, se movia sobre as águas. Diga glória a Deus. A palavra diz que a terra ela estava sem forma e estava vazia, e havia trevas, havia escuridão sobre a terra. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus ele se movia sobre as águas. E a primeira lição que nós temos que tirar aqui é que a terra ela estava prestes a receber uma palavra que vinha da boca de Deus, que ia mudar tudo. Era quando Deus ia dizer, e Ele falou: haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que depois que a luz foi feita, tudo se criou, tudo veio a existir. Mas antes da palavra de Deus, o Espírito de Deus já se movia, ou seja, preparando o ambiente. Diga glória a Deus. Por isso que é importante nós permitirmos com que o Espírito Santo ele venha se mover na nossa vida, porque você sabe que a palavra ela limpa, a palavra purifica, a palavra salva, a palavra liberta. Mas nós precisamos entender que, por outro lado,
Tem muitas pessoas que há muito tempo estão dentro de uma igreja e ouvem o que? A palavra, mas a vida delas não mudam, nem elas próprias conseguem mudar. Mesmo ouvindo a palavra, continua no erro, continua na desobediência, continua fazendo tudo que não agrada a quem? A Deus. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa mover-se dentro do coração, mover-se dentro da pessoa, para que a palavra venha fazer efeito. Diga glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que a palavra crie fé dentro de nós, nos faça acreditar que aquela palavra pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Então o Espírito de Deus, ele prepara o ambiente para que a palavra de Deus, ela venha se cumprir em nossa vida. Diga glória a Deus. Para que essa palavra se cumpra em nós. Você observa que a terra estava um caos. A terra estava um caos, não tinha nada na terra, não tinha nada. Mas o Espírito Santo já estava ali. O Espírito Santo já estava trabalhando ali para tudo que ia o quê? Acontecer. Para tudo que ia surgir. Por isso que você precisa deixar o Espírito Santo mover-se na sua vida. Porque quando o Espírito Santo move na sua vida, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela se torna verdadeira na sua vida. A palavra que sai da boca de Deus se cumpre na sua vida, e quem olha passa a contemplar a manifestação da palavra de Deus na sua vida. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem o poder de transformação. Porque ele transforma o caos em criação. A terra estava sem forma, a terra estava um caos, mas o Espírito estava ali, e a criação veio. Diga glória a Deus. E a criação veio. O Espírito, ele transforma trevas em luz. A Bíblia diz que a terra estava em trevas e foi transformada. Deus falou: haja o que? Luz. Então foi transformada em luz. O Espírito Santo tem esse poder de transformação. A terra estava sem forma, mas o Espírito Santo transformou em plenitude. Tudo foi formado, tudo foi criado, e ele já estava ali. Diga glória a Deus. E ele já estava ali. Hoje a gente vê muitas pessoas que a vida dela muitas das vezes está um caos, o casamento é um caos, os filhos, a vida familiar está um caos, em meio a brigas, ciúme, contenda, um filho contra o outro, filho contra o pai, pai contra o filho, casamento, ciúmes, traição, engano. Tem gente que a saúde dela está um caos, remédio, medicamento, doença, sofrimento. Mas entenda uma coisa: o mesmo Espírito que se move nas águas, se você deixar esse Espírito ele se mover na sua vida, a sua vida vai ser transformada, a sua família ela vai ser transformada. Porque entenda uma coisa: imagine você um barco, as águas agitadas, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de acalmar as águas. Sabe por quê? Porque aonde o homem, entenda, afunda, o Senhor caminha. Diga glória a Deus. Aonde o homem afunda, o Senhor anda.
Porque a palavra diz que uma certa feita, Jesus despediu os discípulos e disse: vão, porque eu vou orar. E aí a palavra diz que na madrugada já, o barco já estava longe, açoitado pelo vento, e Jesus saiu da onde ele estava, e ele foi caminhando sobre o quê? Sobre as águas, até aonde os discípulos o quê? Estavam. Até aonde os discípulos estavam, Jesus, ele foi caminhando sobre o quê? Sobre as águas. Não sei se você já tentou aqui numa praia, no rio, até mesmo numa piscina, que não dá pé caminhar sobre as águas. A gente afunda com facilidade. As águas representam os problemas da vida. As águas representam os sofrimentos da vida. Ou seja, aonde a gente afunda, o Senhor Jesus caminha. Aonde a gente afunda, o Espírito de Deus anda. Diga glória a Deus. E a prova disso é que no mesmo contexto diz que os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma, e Jesus fala com eles: não tema, sou eu. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus diz a ele: vem. A palavra de Jesus foi: vem. Quando ele estava sobre a palavra de Jesus, ele conseguiu andar também sobre as águas. Diga glória a Deus. Ou seja, se você tem a palavra de Deus com você, se você guarda a palavra de Deus com você, as águas podem estar mais movimentadas possíveis. As águas chamadas problema, dificuldade, cilada, armadilha do diabo, pode estar transbordando na sua vida. Mas se você tem a palavra de Deus com você, você vai andar também sobre as águas. Você também vai andar sobre as águas, porque a palavra de Deus vai fazer com que o Espírito se mova em você e te faça caminhar. Mas se em algum momento você reparar, porque é comum da gente reparar nas dificuldades. Pedro começou a reparar nas dificuldades. Ele começou a reparar nas ondas, começou a reparar na força do vento. E a Bíblia diz que ele afundou. Ele começou a afundar. Mas Jesus estava ali. Diga glória a Deus. Mas Jesus estava ali. E ele gritou: Senhor, socorre. E Jesus prontamente estendeu o quê? Estendeu a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ser nem a primeira pessoa e nem a última pessoa a reparar na força do vento. Entenda isso. Às vezes você fica triste porque você olha as suas lutas, as suas dificuldades, e você acaba desanimando. Não é o certo você olhar para os problemas, não é o certo você olhar para as lutas e para as dificuldades, não, porque você acaba desanimando. Não é o certo, mas entenda que você não vai ser nem a última e nem a primeira pessoa a reparar na força do vento. Mas aqui vai um conselho de Deus para você. Toda vez que você reparar na força do vento, toda vez que você reparar nas dificuldades, clama por socorro. Clama por socorro a Jesus Cristo, porque Ele vai estender a mão, Ele vai segurar na sua mão, e você vai continuar caminhando sobre as águas. E você vai continuar caminhando sobre as águas. E você vai continuar andando sobre as águas. Porque Pedro, ele clamou por socorro. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, pegou na mão dele, e ambos caminharam juntos até o barco. Diga glória a Deus. E ambos caminharam o quê? Juntos. Porque quando você está junto de Deus,
Quando você está junto do Espírito de Deus, quando você está junto do Senhor Jesus, você consegue caminhar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Então a palavra diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre o quê? Sobre as águas. Então as águas da minha vida, as águas da sua vida, você sabe o que é? São as lutas, são as dificuldades. Não vai impedir o Espírito Santo de caminhar. E se o Espírito Santo está em mim, está em você, nós também vamos caminhar junto com Ele. Nós também vamos nos mover junto com Ele. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, nós vamos nos mover junto com o Espírito Santo, mesmo se as águas forem turbulentas, mesmo se o vento, entenda, ele soprar contrário, mesmo se o Espírito Santo soprar contrário, entenda isso, mesmo se o vento soprar contrário, mesmo se o vento soprar contrário, o Espírito Santo, ele vai se mover e a gente vai se mover junto com Ele. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque aonde o Espírito de Deus se move, a palavra tem vida. Amém? Olha o que diz João capítulo 7, vai lá por favor. João capítulo 7. João capítulo 7. João 7 diz assim, ó. João capítulo 7. Em nome de Jesus. João 7. João capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38 diz assim, ó. Olha o que Jesus disse. João 7, 38. Quem crê em mim, quem crê em mim, como diz o que, igreja? As Escrituras é a palavra de quem? Então eu não posso crer nele do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Eu tenho que crer como diz a Bíblia. Amém? Eu tenho que crer como diz a palavra de quem? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá o que, igreja? Rios e que? De águas vivas. Quem é que se move sobre as águas? O Espírito Santo. Então se eu creio na palavra de quem? De Deus, dentro de mim vai fluir rios e quê? E quem vai se mover dentro de mim? Espírito Santo. E quem vai parar você se o Espírito Santo se move dentro de você? Quem vai impedir a tua vitória? Quem vai impedir a tua libertação? Quem vai impedir a tua cura se o Espírito Santo se move dentro de você? Ninguém. 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 É isso que você precisa entender. A pessoa vem na igreja, ela recebe a libertação, em nome de Jesus, sai, o diabo vai embora, o diabo vai para o inferno. E o Espírito Santo de Deus, se a pessoa buscar, ele entra dentro dela. Se a pessoa crê na palavra de Deus como ela é, o Espírito Santo passa a se mover dentro dela, porque passa a ter um rio de águas. Não é águas mortas não, tá? Águas vivas, água que funciona, água que resolve. Diga glória a Deus. Aí diz assim no 39, ó: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento
não fora dado, ou seja, aquele momento não teria sido dado ainda, porque Jesus não havia sido ainda o quê? Mas hoje ele já foi glorificado. Naquela época o Espírito ainda, ninguém tinha recebido ainda o Espírito. Por quê? Porque Jesus ainda estava na terra. Então você observa, tudo era Jesus que resolvia. Jesus ressuscitou, Jesus purificou leproso, Jesus curou. Hoje o Espírito Santo faz isso por meio de nós. Amém? Porque hoje nós recebemos. Então entenda isso, que aonde há o Espírito de Deus, a palavra de Deus ela tem vida. A palavra de Deus tem vida, e a palavra de Deus tem resultado. E a palavra de Deus ela começa a funcionar. Ela começa a funcionar, a ter eficácia na vida de todo aquele que o quer, de todo aquele que crê. Então, creia como diz a palavra. Não creia do teu jeito, não creia segundo a religião. A religião diz uma coisa, uma religião diz Deus de uma coisa, outra religião trata Deus de outro jeito. Você lembra quando Jesus reuniu os discípulos? Ele perguntou assim: quem diz o povo ser eu? O que os discípulos disseram? Uns dizem que tu és João, outros dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, outros dizem que o Senhor é um grande profeta. Jesus disse aos discípulos: vem cá, e vós que me segue, e vós que são os meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, claro, na interpretação: o Senhor não é uma placa de uma igreja, o Senhor não é uma religião, o Senhor não é Deus desse povo ou daquele povo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Aquele que veio para salvar, aquele que deu a vida por nós, aquele que deu a vida por nós. Então aprenda uma coisa hoje: não basta ter só a palavra, tem que ter a palavra, mas você tem que deixar o Espírito mover dentro de você. Porque o apóstolo Paulo, ele disse aos Coríntios: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Enquanto a letra mata, o Espírito dá a vida, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. O Espírito movia sobre as águas, mas quando Deus disse haja luz, e houve luz, e tudo veio a passar a existir, os animais, a terra, o céu, as águas foram divididas, e surgiu as árvores, e depois, por último de tudo, Deus disse: agora nós vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas esse trabalho começou lá atrás, quando o Espírito Santo já olhava a terra. Diga glória a Deus. Já passeava, não tinha terra ainda, era só água, mas ele já andava ali, ele já se movia ali, ele já se movia ali. Então a palavra hoje para você é: deixa o Espírito Santo se mover dentro de você. É só isso que você precisa. É só você crer na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, que ele vai criar uma fé inabalável. Ele vai criar uma fé inabalável, e que tudo que se colocar diante de você para te parar vai cair por terra. Eu lembro quando Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele levou os pais dele para conhecer uma mulher que ele queria noivar, e a palavra diz que surgiu um leão no meio do caminho, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Sansão,
e ele rasgou o leão no meio como quem rasga um cabrito. Mas ele só conseguiu derrotar aquele leão porque o Espírito Santo se apoderou dele. Eu não sei qual é o leão da sua vida, eu não sei qual é o leão que você tem enfrentado. Porque como você sabe que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, mas o diabo, que gosta de imitar, a Bíblia diz que ele fica como leão. Então muitas das vezes você vai enfrentar também leão problema, leão dificuldade, leão crise, crise emocional, crise familiar, crise financeira. Mas eu vou dizer uma coisa: se o Espírito Santo ele se mover dentro de você, você vai vencer todos os leões que surgirem na sua vida. E não adianta Satanás tentar contra a sua vida, porque o Espírito Santo vai se mover dentro de você. O diabo será derrotado de novo, porque ele já foi derrotado na cruz. Ele já foi derrotado na cruz, ele vai ser derrotado agora por mim e por você. Amém? Mas assim como o Espírito Santo moveu sobre as águas e trouxe vida à palavra de Deus, deixa ele se mover em você e ele vai trazer vida a essa palavra que vai te abençoar. Quem entendeu? Fica de pé que eu quero orar por você. Glorifica o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor, igreja. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Tira a tampa desse tanque, filho. Estou com frio? Manda botar mais umas pedras de gelo aqui. Eu estou com frio não. Essa chuva aí não faz frio. Essa chuva aí esquenta mais aí. Eu achei que essa chuva esquentou mais. Aliás, eu acho que chuva de trovoada esquenta mais. Eu acho, né? Não sei. Eu penso que esquenta mais, porque meu irmão teve uma noite que choveu a noite toda, mas foi um calor que nem o ventilador deu conta. Então eu acho que esquenta mais, né? Mas tudo bem, vamos orar. Tá chovendo na Bahia quase toda, hein? Pensa. Glória a Deus, tá? Bahia quase toda chovendo. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, que palavra o Senhor nos deu na noite de hoje. Pai, que não seja de nós, mas que o Espírito Santo de Deus venha se mover em nossa vida, Pai. O Espírito de Deus venha se mover em nós, Pai, para que nós possamos alcançar resultados, meu Deus, que venha surpreender a nós mesmos e quem está diante de nós. Pai, eu sei que tem pessoas acompanhando esta oração, que se encontra enfermo, que se encontra doente. Meu Deus, pessoas têm acompanhado esta oração, e sabe, muitas delas aflitas, angustiadas, sem esperança. Pessoas, meu Deus, precisando do teu toque, do teu abraço, precisando de um milagre, Senhor, de uma libertação, de uma cura. Eu creio que se o teu Espírito se mover, o milagre acontece. Se o Espírito do Senhor se mover, meu Pai, pessoas são curadas, são libertas. Então, Espírito Santo, move-se neste lugar, não só neste lugar, mas dentro de nós. Move-se, Senhor, dentro de nós. Começa a trabalhar o nosso interior, porque aonde há o Espírito Santo, o espírito da impureza, o espírito do pecado, o espírito das dores, o espírito da doença, o espírito da amarração, o espírito da porta fechada, não pode permanecer. Espírito Santo, então vem sobre nós. Vem agora, Espírito Santo, sobre a nossa vida.
Nós queremos a tua presença, a tua glória. Nós queremos ver o teu agir, Pai, o teu toque. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, maravilhoso. Então vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida. Nós queremos a tua presença, nós queremos o teu toque, Pai. Tu és maravilhoso, poderoso. O Senhor é grande, o Senhor é fiel. E nós cremos na tua palavra. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no teu Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é grande, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Trabalha no meio de nós. Age, Senhor, no meio de nós, porque nós acreditamos no Senhor, porque nós confiamos em Ti. O Senhor é a nossa esperança, a nossa confiança. E eu sei que não há outro Deus como o Senhor tão grande. Eu sei que não há outro Deus como o Senhor, meu Pai, tão maravilhoso, tão poderoso, tão fiel. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Tem sede de ti. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, estou aqui. Aleluia, aleluia. Vem, chama Ele. Levante as suas mãos. Vem, Espírito de Deus. E chama Ele. O meu coração é o seu altar. Chama Ele agora. Vem, Espírito de Deus. Isso, vem. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o seu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Pai, consagra as mãos do teu povo. Coloca a unção do teu Espírito agora, meu Pai. Que através da unção que o Senhor coloca nas mãos dessa pessoa,
O Espírito vai se mover dentro dela e o milagre vai acontecer, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a cabeça. Meu Deus, passa com o teu poder agora, com a tua unção, meu Pai, de vida em vida, de pessoa em pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus. Meu Pai, que o Espírito do Senhor comece a se mover agora. Eu repreendo esta dor, esta doença, eu repreendo esta amarração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito de enfermidade, de doença, que saia do corpo dessa pessoa agora, que saia desta vida agora. Eu estou exigindo que aonde há o mal, que aonde há uma força oculta, contrária, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda obra das trevas, e todo trabalho diabólico vai saindo daí agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo poderoso. Toda maldição começa a ser quebrada, começa a ser arrancada, destruída pelo poder de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo toda maldição agora, toda obra, todo trabalho maligno vai saindo em nome do Senhor Jesus. Toda bruxaria, feitiçaria, todo trabalho que foi feito aonde houver o mal, eu digo solta, sai desta vida, desaparece agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição que foi mandada, proferida, vai saindo em nome de Jesus Cristo. E a igreja ora e diga em nome de Jesus: todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos e diga: sai, 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 sai e sai, e não volta mais. Estenda as mãos agora para essa água. Pai, consagra esta água agora, Pai. Coloca nesta água o teu poder, coloca nesta água a tua unção, meu Deus. Meu Deus, porque quando o teu povo, meu Pai, meu Deus, fazer o que está na palavra, o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, meu Pai. Meu Deus, que quando essa pessoa, meu Deus, meu Pai, ela lavasse nesta água o local da dor, da enfermidade, os seus olhos, meu Pai, meu Deus, que o milagre aconteça, que haja, meu Pai, agora a cura, a libertação, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, assim como o Senhor curou aquele cego através daquelas águas do tanque, diga: eu creio que hoje é a minha cura, o meu milagre. Diga: a resposta do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Sai do seu lugar agora, igreja. Venha e lava-te no tanque agora. Lava os seus olhos para que você veja a glória de Deus, mas lava também o local da dor, se possível, da enfermidade. Isso, passe sobre o seu corpo agora e seja livre, e seja liberto, seja restaurado. Isso, totalmente curado agora, em nome do Senhor Jesus, através da unção que Deus coloca